Êxodo capítulo 3. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 7. Enquanto Moisés guiava as ovelhas de seu sogro no deserto, o seu povo no Egito padecia grande aflição e sofrimento. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Êxodo capítulo 2, versículo 25. A vida pacata de Moisés, porém, não parecia condizer com quem deveria enfrentar a grande e solene missão de libertar Israel do cativeiro egípcio. O aparecimento do Senhor, diante daquela sarça a arder em chamas, que não se consumia, despertou a curiosidade do velho pastor, que a esta altura já tinha seus 80 anos de idade. E em atitude bem diferente do passado, sua humildade ficou evidente. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Em uma linguagem um tanto profética e messiânica, o Senhor desceu a fim de livrar o seu povo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Não tem sido esta a obra divina desde o princípio? Ele desceu para criar a terra e o ser humano. Ele desceu para apresentar o seu plano de redenção ao homem. Ele desceu para ver a corrupção dos antediluvianos e dos construtores de Babel. Ele desceu para chamar Abraão, Isaque e Jacó, e com eles estabelecer uma aliança. Moisés seria um tipo de Cristo ao libertar o povo de Deus de seu cativeiro e conduzi-lo à terra prometida. Mas sua mente estava focada em si mesmo, em sua incapacidade e despreparo para uma obra que, julgava ele, deveria ser realizada por um poderoso líder bélico. As primeiras palavras da resposta do Senhor deveriam lhe bastar: eu serei contigo. A promessa de que o próprio Deus o conduziria deveria ser o suficiente. Contudo, Moisés, assim como a maioria de nós, permitiu que seus receios fossem maiores do que a certeza do cuidado divino. Quantas vezes não agimos da mesma forma e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não leva em conta o nosso devaneio? O que é lindo observar é que a Bíblia diz que Deus disse mais a Moisés e depois disse Deus ainda mais. Deus não se agrada da incredulidade, mas tem prazer em entreter diálogo com os de coração contrito e submisso. Lembremos de Jó. A resposta de Deus não foi bem a que ele esperava, mas foi justamente a que ele precisava. Eu acredito que o que pesava no coração de Moisés não era a incredulidade no poder de Deus, e sim a incredulidade em si mesmo. Ele havia se acostumado à vida pacata e solitária de um pastor de ovelhas. Como poderia assumir uma missão tão grandiosa? A resposta do Senhor foi bem clara: eu estenderei a mão, eu ferirei o Egito, eu lhes mostrarei todos os meus prodígios, eu farei isso no meio dele. Compreendem, amados? A obra não era de Moisés, a obra não era dos filhos de Israel, a obra era do Senhor. Moisés seria simplesmente um porta-voz, um instrumento. E estou bem convencida, amados, de que o chamado de Deus não é somente para salvar a outros, mas principalmente para a salvação daqueles a quem Ele chama. Há quase 2000 anos, Jesus desceu. Nasceu como um bebê indefeso, cresceu entre pecadores e viveu uma vida de privações, enquanto deixava no mundo a inconfundível marca de um caráter santo e perfeito. Na cruz do Calvário, ele cumpriu sua perfeita obra para a nossa salvação. Obra humana alguma poderia ter parte naquilo que somente o Salvador poderia realizar. Jesus enfrentou sozinho a senda ensanguentada para garantir que um dia seu povo subirá a Canaã celestial. Há, porém, uma parte em que ele nos outorga a participação.
levar pecadores a Ele. Mas antes de nos envolvermos na missão de salvar vidas, a nossa própria vida deve estar escondida em Cristo. Você tem permitido que o Espírito Santo realize a sua boa obra, entrando no mais profundo do seu coração e reparando as brechas que precisam ser fechadas? Será que as pessoas podem ver Cristo em você? Imagino como Moisés desejava permanecer exatamente onde estava. E desde o chamado de Noé até aqui, não tenho visto um único pedido fácil vindo da parte de Deus. Geralmente, o Senhor nos pede o que para nós pode ser o mais difícil, ou aos olhos humanos, até impossível. Mas assim como a fidelidade de Noé, de Abraão, de Isaque, de Jacó e de tantos outros teve recompensa, Ele continua agindo da mesma forma hoje, com todo aquele em que Ele vê um coração submisso e disposto a amá-lo e a servi-lo. Confie no Senhor. Se Ele te chamou, é porque, em primeiro lugar, Ele deseja te salvar e, nessa jornada, usar a sua vida para salvar a outros. Oremos, amados. Pai Celestial, nosso Deus bondoso, como Isaías, reconhecemos que somos homens e mulheres de impuros lábios e necessitamos do toque purificador e capacitador da brasa viva do Teu altar. Então, Senhor, estaremos prontos para te dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos do Espírito Santo. Ilumina nossa mente para que possamos reconhecer a voz do Teu Espírito e a obra que o Senhor deseja que realizemos nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, chamados para salvar. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.